Os senadores da CPI da Covid-19 aprovaram as quebras de sigilo fiscal do líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, e também do advogado da família Bolsonaro, Frederico Assef. Também foram aprovadas as quebras de sigilo fiscal e financeiro de páginas como Instituto Força Brasil, Renova Mídia, Terça Livre, Jornal da Cidade Online, Conexão Política, Crítica Nacional e Senso em Comum. Os portais são acusados de disseminar notícias falsas sobre a pandemia de coronavírus. Depois de 4 adiamentos, o depoente de hoje na CPI da Covid-19 é Francisco Maximiano, sócio-administrador da Precisa Medicamentos, empresa que intermediou e negociou a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin junto ao Ministério da Saúde. Apoiado por habeas corpus emitido pelo Supremo Tribunal Federal, Francisco Maximiano mantém o silêncio frente à comissão. Essa não tem sido uma novidade, né, gente? A gente já vem discutindo aqui, todo depoente que vai lá usa o seu direito concedido pelo Supremo Tribunal Federal. Mas sobre a quebra de sigilo das páginas, todas de direita, Serrão. Pois é, mais uma vez a gente vai ter que denunciar aqui a atitude abusiva de autoridade dessa comissão de perseguição e inquisição do Covidão. Uma comissão, uma CPI esquisita que já nasceu com o seu relatório final prontinho para detonar o presidente da República. Então ela é a desmoralização por ela mesma. Por isso que ela deveria estar tratando de questões relativas à Covid. E aí os internautas do Renan pediram para eu falar uma coisa aqui importante. Desde 2020, 779 crianças morreram de Covid no Brasil. Média de 2 crianças por dia. Em 2020, cerca de 4 mil crianças de 0 a 14 anos desapareceram, dados oficiais. Média de 10 crianças sumidas por dia. 6 mil crianças e adolescentes morreram por crimes violentos, assassinatos. Média de 16 crianças exterminadas por dia. Perguntinha dos internautas do Renan. Por que nunca fechamos escolas e proibimos a circulação de crianças para evitar mortes por violência ou desaparecimento? Será que 4 mil crianças desaparecidas e 6 mil crianças exterminadas em um ano valem medidas de proteção menos enérgicas que aquelas tomadas em nome de 779 que foram vítimas do Covid? Estamos tratando de proteção à criança ou de demagogia para o controle social? Esses internautas do Renan, eu vou te dizer, hein, vocês pegam pesado. Bruna Torlai. Na verdade, se a gente observar todo tipo de notícia que foi veiculada por esses que são chamados de blogs bolsonaristas, mas eu chamaria de imprensa livre, de essa nascente imprensa que está aprendendo, está se estruturando, está procurando trabalhar e comete erros aqui. Alguns têm um tom mais sensacionalista, outros menos, cada um tem um perfil diferente, como a gente já falou antes, Senso em Comum é mais cultural, o Jornal Cidade Online é mais de notícia, mas são todos veículos que legitimamente estão procurando um lugar ao sol. E o que eles fizeram de importante pelo Brasil, pelos brasileiros, foi trazer à tona uma série de informações que estavam sendo sonegadas e foram sistematicamente sonegadas por uma série de veículos da chamada mídia tradicional. Eu diria aqueles veículos que estão há mais tempo no mercado. Foram poucos os grandes veículos que tiveram imparcialidade, como a Jovem Pan é um bom exemplo, e trouxeram à tona todos os lados do debate, né? Então, o papel deles foi importantíssimo. Então, quando você vê senadores de uma CPI pedindo quebra de sigilo, intimidando esses veículos que cumpriram uma função de manter a democracia viva, a gente percebe que os senadores e todos esses atores da CPI, se tem uma coisa de que eles não gostam, essa coisa é a democracia. São figuras autoritárias, são figuras que querem mandar, são figuras que têm conluios com jornalistas e que não gostam de jornalistas verdadeiramente independentes. E, obviamente, intimidam aqueles que são os veículos menores, que têm menos chances de se defender. É covardia, né? Constantino, para a gente fechar em 1 minuto. Em 1 minuto só, é intimidação pura. Brasil Paralelo foi incluído nisso, né? Tem 200 mil membros. Se fosse um jornal, seria o 3º jornal. Mas os internautas do país, os internautas do Renan mandaram para mim perguntas hoje também, né? Qual é o artigo do Código Penal que tipifica o crime de fake news? Ainda não tem resposta dos ministros. Perguntam também se a esquerda não mente. Por que só sites ligados à direita, aos conservadores,
né, são acusados de fake news, é uma coisa curiosa. Então fica mais ou menos assim: defender tratamento precoce junto com milhares de médicos no mundo todo é crime e vai ter todos os sigilos quebrados. Mas repetir que Lula foi um preso político, isso está liberado. E o ministro Barroso, que publicou agora, ainda há pouco, que lembrou que as redes sociais precisam, no TSE, assumir responsabilidade contra a difusão de ódio, de mentira, de ataques. E aí ficam as perguntas dos internautas. Ministro, o senhor se considera juiz para determinar o que é mentira ou ódio na palavra final? Qual artigo da Constituição Federal lhe concede tal poder? Claro, com todo obséquio.